Boa noite. Vocês já ouviram falar naqueles estilos de louvor espontâneo? Então, eu quero mandar esse áudio para que vocês estejam refletindo. É um áudio espontâneo. Eu gosto muito de escrever, mas dessa vez eu não vou escrever antes de falar algo e não vou passar pelo corredor ortográfico online. Então, é algo bem espontâneo mesmo. Vou reduzir o máximo o tempo para ficar de forma bem resumida a informação. O título da reflexão é Permita-me discordar. Uma das maiores expectativas minhas sobre o meu filho que tem autismo e tem 5 anos de idade é sobre as evoluções. Eu digo minha porque eu não gosto muito quando alguma pessoa está falando sobre um assunto e fala assim: uma das maiores expectativas dos pais autistas, de crianças autistas, é isso, isso e isso. Por que eu não gosto? Porque eu não gosto que o pensamento das pessoas seja suprimido ou que algo seja generalizado. Eu não sou representante de ninguém. Então, eu coloco como uma expectativa minha e não como uma expectativa da maioria dos pais de crianças autistas. Porque cada pai pode ter uma expectativa diferente. Então a minha é sobre as evoluções. Só que poucas vezes eu me pergunto o que de fato é uma evolução. Conversando com alguns profissionais, eu já recebi, que eu me recordo, informações úteis, conforto também, onde o profissional, além de falar de forma técnica, trouxe um conforto para mim também. Mas eu já recebi 2 baldes de água fria, vamos dizer assim, usando o linguajar popular. Um foi quando um profissional me disse assim: seu filho não tem capacidade para fazer isso ainda. E outra foi quando eu estava explicando para um neuropediatra sobre algo que meu filho fazia, sobre observar as porcas e os parafusos de alguns brinquedos quando era mais novo, como por exemplo de gangorras no parque e tudo, e falei que isso pode ser direcionado para uma habilidade, vamos dizer assim, de mecânica ou engenharia, ou seja o que for, no futuro. Ele, na hora, ele falou para mim o seguinte: não, isso daí não é uma vantagem, não, pelo contrário, isso daí é uma desvantagem, porque nessa idade ele tem que aprender a interagir com outras crianças. Então aquilo dali para mim serviu como um balde de água fria. De fato, as pessoas precisam aprender a interagir com outras, porém, mais uma vez, eu quero voltar àquele pensamento inicial. Qual parâmetro de interação social nós temos? Será que é correto? A gente quer que as crianças, que os nossos filhos, aprendam a interagir na sociedade, mas como? De forma falsa e hipócrita, como a maioria das pessoas agem nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, dentro das igrejas e no dia a dia? Mais uma vez, não quero que soe como um discurso de uma pessoa, vamos dizer assim, desigrejada ou revoltada com a sociedade, mas a realidade é essa. Qualquer pessoa que faz parte dessa sociedade sabe que os ambientes profissionais de escola e dentro também de denominações religiosas, não só igreja, mas qualquer tipo de denominação, tem muita falsidade, tem, vamos dizer assim, exclusão de pessoas, entendeu? E isso daí é uma coisa que era tratado desde a época do apóstolo Paulo, quando ele falava sobre separações dentro de igrejas. Então, será que a nossa sociedade, o padrão que a nossa sociedade tem de interação social, é um padrão de fato correto? Então, o treinamento que a gente precisa dar para o nosso filho
é aprender a lidar numa sociedade hipócrita. Eu não estou dizendo que a sociedade totalmente é perdida em sua totalidade, até porque existem pessoas cristãs e pessoas também que não são cristãs, mas procuram ter atitudes corretas uns com os outros, de forma a fazer bem para o próximo. Mas eu estou dizendo de forma geral, e aí, de forma geral, a gente sabe que a sociedade é hipócrita, e isso daí é uma coisa que é expressa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e também em estudos é, sociológicos que são feitos hoje em dia. Então, eu quero dizer para vocês que o título da reflexão é Permita-me discordar justamente por causa disso. Com todo respeito a horas, aulas de profissionais catedráticos e tudo, e com todo respeito à ciência, eu quero dizer que existem coisas que a avaliação e a medição acaba sendo meras probabilidades e prospecções ou projeções. Então eu quero compartilhar duas evoluções, dois ganhos que o meu filho teve. Eu conto como ganho. Não sou profissional formado, não sou neurologista, não sou terapeuta, mas eu conto como ganho e ninguém tira isso da minha cabeça. Para mim é um ganho e é isso mesmo. Então, eu estava passeando com meu filho de bicicleta e pedalando numa bicicleta dupla, onde o meu filho ficava na frente. E ele gosta muito disso, fica pegando o vento no rosto, fica observando as coisas, observando as pessoas que ficam passando. E naquela ciclovia eu percebi que em alguns momentos ele não estava só olhando para frente, ele virava e olhava para mim, que estava sentado atrás na mesma bicicleta, pedalando. E ele sorria para mim. E depois olhava para frente de novo. E ficava empolgado, observando tudo ao redor. Mas algumas vezes ele olhou para trás e não só olhou para o meu rosto, ele abaixou o olhar e olhou para os meus pés. O fato dele ter olhado para os meus pés passou para mim a seguinte informação: estar aqui com meu pai, passeando, está sendo muito bom. Sensorialmente é muito bom. A quantidade de informações visuais que eu estou vendo, a paisagem, as pessoas, o vento, a sensação. Mas eu quero ver como funciona essa mágica, como funciona isso que ele está fazendo, essa pedalada. Eu vou olhar lá para baixo. O pé dele está se movimentando, está empurrando ali um objeto ali. Aí eu falei para ele: isso daqui é o pedal. O papai está empurrando para movimentar a bicicleta. Então, por mais que ele seja não verbal, eu vi nessa atitude dele um interesse para entender o funcionamento das coisas. E para mim isso é um ganho. E para mim isso é uma evolução. É, tem muitas crianças que não têm autismo e não têm essa sensação, essa sensação e essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade de querer buscar entender como funciona, como é o funcionamento das coisas. Eu já percebi que o meu filho tem. Então, por um lado, quando alguém diz, existe a rigidez cognitiva, é uma frase muito bonita, né? Mas até que ponto que isso é variado? Até que ponto que isso é medido? Então, eu estou numa fase que eu não deixo mais frases ou baldes de água fria me desanimar, porque eu me tornei um cético, não em relação a Deus, mas me tornei um cético em relação à ciência, porque muitos cientistas são céticos em relação a Deus. Então, por que eu não posso ser cético em relação à ciência? Então, quando alguém disser algo para mim sobre alguma prospecção ou algum entendimento, eu tenho o direito e o dever de me perguntar: mas essa informação sua é baseada em quê? Em probabilidades, em estatísticas, ou é baseado em realmente uma prova
palpável. Então, é isso que acontece na maioria das vezes. Os profissionais que não têm sabedoria não vão assumir isso. Alguns profissionais que têm sabedoria e têm humildade vão assumir isso. Igual ontem eu ouvi um geólogo falar sobre o universo, onde uma pessoa perguntou qual o tamanho do universo. Aí ele falou assim, ó, é deduzido tal. Ele podia falar de outra forma, ele podia falar assim, não, tem o tamanho X. Mas não, ele falou assim, ó, o tamanho deduzido, observável é esse. Por quê? Porque ele sabe que são contas, são cálculos que não são exatos. Então, isso também acontece em várias áreas da ciência. Isso acontece também na neurociência também. Outra situação que eu tenho para compartilhar é o seguinte: lembrando que o tema da reflexão é permita-me discordar. E também quero deixar claro que eu não escrevi antes, como vocês sabem, eu gosto muito de escrever. Eu não passei essa dissertação verbal, se é que pode dizer dessa forma, eu não passei pelo corretor ortográfico. Eu estou falando aqui diretamente como eu estou raciocinando ao mesmo tempo que eu falo com vocês. Outra situação interessante foi o questionário que fizeram comigo, que perguntaram: seu filho identifica cores? Eu disse: não, que pena, infelizmente não. E formas? Também não. Ah, por quê? Porque existe um joguinho, existe um padrão de teste. E eu me lembrei de um homem de Deus que estava debatendo com um cientista que era ateu, que ele disse o seguinte: muitas pessoas na ciência falam muito sobre os testes, sobre as teorias, mas pouca gente fala sobre testar o teste, testar o instrumento de teste. Isso acontece poucas vezes. É, inclusive, até isso daí impediu que fosse descoberta, na época, a fraude do elo perdido, que durou quase, se não me falha a memória, 10 anos ou 20 anos na comunidade científica como algo verdadeiro que na verdade era algo forjado, algo falso, que era a mandíbula de orangotango colado num restante de esqueleto humano. E as pessoas dão muito crédito e confiam muito, às vezes, na ciência. A ciência tem o seu papel, é importante, só que a gente tem que colocar a confiança em Deus em primeiro lugar e a gente tem que ser cético contra a ciência. Por quê? Porque quando a gente é cético contra a ciência, é aí que ocorrem novas descobertas. E era assim que ocorreu com Albert Einstein e muitos outros no passado. Eles eram céticos à ciência que tinha até então na época deles. E foi aí que eles descobriram muitas coisas e contribuíram bastante para a sociedade. E o outro teste, como eu estava falando antes, sobre formas e cores, eu disse no questionário que meu filho não identificava cores e não identificava formas. Só que há alguns dias atrás fui com ele numa pousada onde tinha alguns carros estacionados. O carro da família estava lá também, estacionado também. Então, era cerca de 8 carros de cores variadas e tinha 2 carros da mesma cor, que é o carro da família. Então, eu cheguei e larguei o meu filho no estacionamento, que é um estacionamento pequeno, aberto, só para ver a reação dele. E longe do carro da família, para onde ele foi? Diretamente para o carro da família. Aí eu me pergunto, como é que ele descobriu? Eu disse algumas semanas atrás que meu filho não sabe identificar cores. Mas como ele chegou à conclusão que aquele era o carro? Eu também disse que meu filho não sabia fazer aqueles jogos de encaixe, triângulo, quadrado, ou ele não fazia quando a gente pedia. Mas isso não quer dizer que ele não sabe diferenciar formas. Também aquele joguinho que fazem. Ah, bota o pé no amarelo agora, bota o pé, vai correndo agora, criançada, bota o pé no azul. E meu filho não está fazendo isso. E muita gente às vezes fica triste. E rigidez cognitiva. Será mesmo que é rigidez cognitiva? Como que ele conseguiu identificar o carro no meio de 8 carros que eram de marcas e de empresas diferentes, de cores diferentes, e tinha só mais um carro que era da mesma cor? Ele podia ter errado até o carro, mas ele não. Ele foi certinho no carro, que era o carro que ele sabia
que ele tinha que entrar. Então, o título da reflexão é Permita-me discordar.